Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Bora lá, Donizete, começar a semana e a gente continua trazendo aqui para as nossas pautas o caso do INSS. Dessa vez, a manchete que a Folha de São Paulo traz na sua edição de segunda-feira. 31 parlamentares de 11 partidos atuaram contra o controle de descontos no INSS. Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitor Saranil. Dizendo, Matheus, que essa doença que me acometeu, Matheus, já tá com 2 semanas. Não é uma gripe qualquer, tá, Matheus? Sim. E atingiu os brônquios. Eu tô com problema nos brônquios. Inflamação dos brônquios. Matheus, é uma nova Covid que tá atingindo crianças e velhos, né? Isso, a gente está com muitos casos de doença grave, Donizete, respiratória, viu? Síndrome respiratória. Consequência dos efeitos do Covid lá atrás. Tomando antibiótico. Eu tô tomando antibiótico há 4 dias, Matheus. Tô melhor, mas ainda tô fanhoso. Tem que fazer E o dentro tratamento. desses 31 deputados, Matheus, diga quantos são do Ceará, Matheus. Donizete, nenhum, você acredita? Ô, coisa boa. Nenhum Verdade. deputado cearense. Que se tivesse a gente Atuou. contava aqui, né não? Se Ora, tivesse, a gente tava o nome contava. da hora. Quem tem é um ex-deputado. Ex-deputada, no caso, Gorete Pereira, que tá enrolada pela amizade, proximidade com a advogada Cecília Rodrigues Mota. Mas lê a matéria aí, lê alguns nomes, Matheus. Tem o Vamos nome lá. de esquerda, tem o senador Isalci Lucas de direita, do Distrito Federal. O negócio tá feio. Lê os nomes aí, Matheus. Vamos lá, deixa eu ler aqui um trecho da matéria que diz o seguinte. Manchete: 31 parlamentares de 11 partidos atuaram contra o controle de descontos no INSS. O PT liderou emendas, também apresentadas por Centrão e PL. Proposta inicial, que previa o recadastramento anual, passou por ampliações de prazo, adiamentos e depois foi derrubada, Donizete. Aí deu no que deu, né? Deu numa farra de 6 milhões, né, Matheus? Por partido, Donizete, a gente tem aqui o PT com 11 parlamentares, o PSOL com 5, o PSB com 3, o MDB com 2, o PCdoB com 2, o PSDB também com 2, Republicanos também 2, PDT, PL, PSC e Solidariedade, cada partido desse com 1 deputado. Ok? Solidariedade é o Paulinho, né, da Força, né? Isso. Ok? Como... PSDB é o Isalci, né? Isso. Vamos pro próximo assunto, Matheus. Vamos mudar de assunto, Donizete, falar... Na verdade, nem mudar de assunto, homem. Vamos ouvir o que disse Jorge Messias, da CGU, que falou sobre esse assunto... AGU. AGU, perdão. E que falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Esta fraude não começou no governo, mas eu posso dizer que está encerrando neste governo. É uma fraude que começou entre 2019 e 2022 e que foi agora revelada e extinta neste governo. Existe uma parte que nós chamamos de núcleo da fraude, que posso até dizer que foram entidades criadas com este propósito, né? Com o propósito de fraudar aposentados e pensionistas. E, infelizmente, nós identificamos que a grande maioria dessas entidades foram criadas entre 2019 e 2022. Neste momento, nós estamos trabalhando pela Advocacia Geral da União na frente mais importante de todo esse processo, que é a devolução dos descontos indevidos aos aposentados e pensionistas. Eu acho que é o foco principal do nosso trabalho. E uma série de ações foram desencadeadas desde o primeiro dia que a operação foi deflagrada para, de fato, que nós possamos proteger todos os aposentados e pensionistas brasileiros. Essa foi a determinação e o pedido que o presidente Lula nos fez. E não dá para fugir da CPMI, né, Donizete? O governo já tem que se programar aí. O governo já tem números mais do que suficiente. Essa semana a pressão vai crescer mas só vai botar no final do mês, tá, Matheus? Como é CPMI, não é CPI, porque CPMI é Comissão Parlamentar Mista, investigação do Senado e da Câmara. Então,
A reunião do Congresso marcada é pro final do mês. Hoje é quanto mês, Matheus? 19, né? Isso, 19. Então, dia 30, quer dizer, 19, 7, 26, aí 27, 28, deve ser dia 28, que deve ter reunião. Então vai ser instalada a CPMI só no dia 28 de maio, já, na próxima semana, tá? O Lula queria que o Davi não colocasse em pauta, mas é impossível não colocar. E a CPMI, agora o Lula está querendo controlar por dentro, indicando Tabata Amaral para a relatoria. Agora o roubo é grande, viu, Matheus? Isso só dos descontos de R$50. E os consignados, Matheus, que é mais dinheiro. Verdade. Foi 94 milhões. E aí, como é que faz? Você acha que o governo consegue, Donizete, ter protagonismo, pelo menos na diretoria, na presidência da CPMI? Sei não, Matheus. É um desafio muito grande. É inegável que a fraude começou no governo Bolsonaro, mas aloprou no governo Lula, né? Sem dúvida. Ela foi para 300 milhões no ano de 24. Então, muito dinheiro desviado para 300 milhões. Ano passado vai dado 3 bilhões, né? Isso, 3 bilhões. Começou com 3 mil e foi para 3 bi, Donizete. Vamos para frente, Matheus. Vamos lá, vamos mudar de assunto. 7h28 e falar agora sobre o 8 de janeiro, Donizete, porque a informação do Globo de hoje diz que o STF está analisando casos passíveis de progressão de pena e aposta ali no arrefecimento de críticas. Está cedendo à pressão, Donizete? Isso aí, agora está querendo evitar o debate sobre a anistia. Lê a matéria aí, Matheus. Vamos lá, deixa eu ler aqui um trecho da matéria que está no Jornal Globo de hoje. Pressionado pelo debate no Congresso da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal analisa, ainda nesse mês, uma leva de mais de 20 casos passíveis de progressão de regime. São pessoas que tiveram penas aplicadas após os ataques às sedes dos 3 poderes e que poderão ser beneficiadas. Os autores de crimes mais graves, por exemplo, poderão ficar recolhidos em casa ou sair do confinamento total no sistema penitenciário. Isso acontece porque, nas próximas semanas, muitos dos condenados por crimes como depredação do patrimônio e tentativa de golpe de Estado atingem o cumprimento de 1/6 das condenações. Ao todo, 584 pessoas já foram condenadas pelo 8 de janeiro, com penas que variam de 1 a 17 anos. Atualmente, estão ativos na corte 100 processos de execução de pena envolvendo pessoas punidas pelos fatos ocorridos em 2023. Dados do STF mostram que há, atualmente, 38 presos provisórios, 37 em prisão domiciliar e 90 presos de forma definitiva sob acusação de participarem dos ataques golpistas. Até hoje, nenhum preso com trânsito em julgado teve acesso à progressão de pena. Olha, Matheus, você vê aquele depoimento daquele policial federal, Valdemir, né? Se eu não me engano, dizendo que a ordem era matar todo mundo. Isso aqui assustou. Mas o Supremo está pressionado e vai dar progressão, Matheus. Vamos ver como é que vai terminar isso, né? Agora que quem está muito preocupado com o seu julgamento é o Bolsonaro, que estará no Ceará dia 30, Matheus. É bom você não esquecer disso. É isso. Dia 30 já o Bolsonaro estará aqui em Fortaleza. Tira a página para a gente terminar, Matheus. Terminar, Donizete, vamos falar sobre economia. A dívida dos brasileiros voltou a subir, já corrói aí 27% da renda. Eita, Matheus, lê a matéria aí, Matheus, lê a matéria. O endividamento voltou a crescer esse ano e já compromete 27,2% da renda das famílias, o maior patamar desde julho de 2023, quando o governo Lula lançou o programa Desenrola para amenizar o peso das dívidas no orçamento. O aumento dos juros, necessário para frear a inflação,
contribuiu para o aperto financeiro dos brasileiros. A taxa básica Selic subiu nos últimos 12 meses de 10,50% para 14,75% ao ano. Analistas e governo esperam que o novo consignado para quem tem carteira assinada ajude a aliviar a situação, mas alertam que falta investir na educação financeira dos brasileiros. Matheus, é o seguinte, o brasileiro pega o dinheiro, mas dinheiro para pagar a dívida, Matheus. Aí afundar ainda mais na areia movediça da quebradeira, né? Você concorda? Exatamente. A gente terminar, Matheus, a história do substituto Marcola, o todo-poderoso líder do PCC, que foi preso, Matheus. Foi o substituto preso, Marcola, o nome dele é Tuta. Como é o nome completo dele, Matheus? Tuta. Foi preso na Bolívia com documentos falsos, tentando tirar documentos. Era o homem forte do PCC, o Tuta. Já está preso em presídio federal em Brasília, Matheus. Qual é o nome dele, hein, Matheus? Marcos Roberto de Almeida, Donizete, o Tuta. Foi capturado, já está aqui, né, no Brasil, Donizete. Já chegou, já está no presídio em Brasília, não é isso? Em cela de segurança máxima e incomunicável. Ele era o substituto do Marcola, tá? Certo, Ele era o número 1 do PCC. Aí o Marcola, agora com a prisão do Tuta, eu não sei quem vai ser o número 1 do PCC. Mas o Tuta está na cadeia. Era muito perigoso, Matheus. E pesado. A gente tem aqui o Andrei Donizete Rodrigues, da Polícia Federal, que falou sobre esse caso em uma entrevista coletiva. A gente separou um trechinho para o ouvinte. Vamos ouvir? Pra gente ir embora? Vamos lá. Eu reiterar e uma vez mais afirmar o compromisso da nossa instituição com o combate ao crime organizado. E o crime organizado se combate com essas ações, com a prisão de lideranças, com o enfrentamento ao poder econômico dessas entidades criminosas e, fundamentalmente, com a integração e cooperação doméstica e internacional. Então, acho que essa ação é um exemplo disso. Ontem à tarde, no horário de Santa Cruz de la Sierra, fruto da atividade nossa de cooperação internacional e de integração com outros países, foi possível identificar um cidadão brasileiro que tentava renovar o seu registro de estrangeiro na Bolívia a partir de documento brasileiro falso. Essa pessoa é foragida desde 2021 aqui do Brasil, tem uma condenação a 12 anos de prisão por organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agora, enfim, está preso na Bolívia. A nossa expectativa é que, dentre as hipóteses, ocorra ou a expulsão imediata dessa pessoa ou um processo regular de extradição, que também é possível. E foi o que acabou acontecendo, né, Donizete? Ele foi expulso, né? Ele foi expulso, Matheus. O Poder Judiciário da Bolívia o expulsou. E o Tuta já está na cadeia. E aí o PCC está sem chefe. Vai ser escolhido um novo chefe fora da cadeia para comandar essa organização criminosa. Vamos tomar um cafezinho, Matheus. A gente volta já. Combinado. Esse assunto é tão delicado, Matheus. Tão delicado. Vamos nessa. Momento Nero. Me diga, Donizete, nesse início de semana, quem o Tatá irá acordar? André Figueiredo, que está numa pressão danada. O PDT está querendo tirar o Lupe da presidência nacional e colocar ele. Ele não aceita, porque diz que é leal a Lupe. E ele está combatendo a CPMI com medo do PDT desaparecer. Ele é contra a CPMI. Vai lá, Tatá, acorda o André Figueiredo. Vai, Tatá. Matheus. Sim, senhor. Olha, o André tá vivendo um drama difícil, porque o Cid Gomes tá tirando todos os pedetistas do partido. Mauro Filho, Idilvan, Robério, Eduardo Bismarck, todos vão para o PSB.
O Eduardo Bismarck é para o PSDB poder, mas o PSDB poder vai ficar com o Tássio, então ele não vai ficar lá. Ele vai para o PSB. E o André vai ficar sozinho. Quem vai ficar com o André é o prefeito de Cariré, Antônio Martins, que é candidato a deputado federal. Os dois vão ter que ter 200 mil votos para eleger um. Mas o Antônio Martins quer ser mais votado que o André. O André quer ser o mais votado. E se eleger. Não tá fácil. Nem pro Antônio Martins, nem pro André. E o André bateu neste final de semana duro no Bolsonaro e no Paulo Guedes com raiva da CPMI. Porque ele não evita, não. Ele quer evitar, mas não evita, não. O Congresso deve estar lá mesmo. Vamos ouvir o André. Eu vejo que é uma pirotecnia, porque a Polícia Federal e a CGU já estão fazendo isso. E agora, se vamos fazer CPI, vamos começando com a CPI de quem instituiu essa, posso dizer, essa pouca vergonha de descontos dos aposentados, que é lógico, foi o ministro Paulo Guedes, que era ministro da Economia e da Previdência no governo do senhor Jair Bolsonaro. Eita, Donizete, pegou pesado. Mas não adianta não. Ô, André, quem tá roubando mais era no governo Lula, André. Roubaram no governo Bolsonaro? Roubaram. Mas no Lula fizeram um estrago bem maior. Quer dizer, tanto faz roubar R$1 como 1 milhão, é ladrão do mesmo jeito, André. E aí, tem gente no PDT que tá com medo, né? Não é o seu caso. Você só tá defendendo o Lupe por lealdade. Mas tá pegando mal isso pro governo Lula, essa história, viu, André? E eu acho que pega mal pra você ficar contra a CPMI. Porque o dinheiro dos aposentados do Ceará foi roubado, André. Olha, André, a CGU apontou, você viu, Matheus, sexta-feira no Jornal Nacional, eu até publiquei a matéria. A APEM e a APB são duas entidades mais enroladas com as fraudes no Nordeste. São duas entidades criadas no Ceará, ligadas a Cecília Rodrigues Mota e Nath Pinheiro Lima, os dois, a dupla. O Nath comprou a casa por 27 milhões, tem o Alfa Romeo, tem Porsche, tem Ferrari. É um assinte, né? E a Cecília não foi presa ainda, nem o Nath. E a sociedade cobra a prisão deles. Então o André ficar contra a CPMI, pega bem não, André, pega mal. Tá, vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete. Você citou agora há pouco a articulação do Cid para tirar os pedetistas para o PSB, mas tem mais articulação acontecendo nas mãos do senador, não tem? Ele almoçou com o Elmano hoje faz 7 dias. Está segunda-feira passada numa abolição e ele fechou um acordo. É o que está se deduzindo. Porque neste final de semana, o Cid Gomes, com orientação dele, o deputado Júnior Mano, que quer ser o candidato, e o Cid disse que será o candidato ao Senado, já começou a dividir seus colégios eleitorais. Você viu? Ele posou ao lado do Roberto Monteiro com 3 prefeitos que votavam em Júnior Mano e agora que vão votar em Roberto Monteiro. Os prefeitos de Mulungu, Lucas Arruda, o prefeito de São Luís do Curu, Tiago Abreu, e o prefeito de Ocara, Leonildo Faria. Você viu, Matheus, as fotos? Inclusive, estou olhando aqui agora, Donizete, vi sim. E aí, além da oposição de Hidrolândia, ou seja, 10 mil votos. O Roberto vai ganhar 10 mil votos. O Mauro Filho vai ganhar 30 mil. O Roger vai ganhar 30 mil, certo? E o Divan vai ganhar 30 mil. Com esses votos, ninguém é mais contra a candidatura de Júnior Mano no PSB. O Roberto, que queria ser candidato ao Senado, esquece. Ele é bem baratinho, 10 mil votos. E o Mauro Filho é 30. Então, Mauro Filho e Roberto, que queriam ser candidato ao Senado, já desistiram. Foi apoiar Júnior Mano. E o Júnior Mano é candidato ao Senado. O PT fica com a outra vaga. É o que o Cid entende.
E o Cid descarta as candidaturas de Eunício Oliveira e Chiquinho Feitosa. O Cid Gomes quer que Chiquinho Feitosa seja suplente ou do Júnior Mano ou do candidato do PT. Do Eunício, ele continua deputado federal. O Cid não gosta do Eunício não, né, Matheus? Pois é. E esse assunto de candidaturas que o Lula está negociando foi da manchete ontem na Folha de São Paulo. Então, o Cid já resolveu aí, tá. Agora, o que é que tem de novidade? O que é que tem de novidade? O Camilo ontem sinalizou que o candidato do PT não seria Guimarães, não. O candidato do PT ao Senado seria Chagas Vieira, secretário da Casa Civil. Você tem que o Camilo publicou ontem, Matheus? Uma foto, Donizete, ao lado do secretário Chagas, e ele disse o seguinte na publicação: além de um grande trabalho no governo do Ceará, ao lado do nosso governador Eumano, Chagas Vieira tem sido uma voz firme e importante na divulgação das ações de nosso estado e na luta contra a fake news. Chagas foi meu chefe da Casa Civil, agora também com Eumano, e tem prestado relevante serviço ao Ceará. É o que diz Camilo. Você entendeu? Chagas Vieira é o nome que pode ser candidato do PT. O Guimarães volta e é candidato a deputado federal. E o Chaguinha é o candidato ao Senado Federal. Os candidatos é o Mano, Júnior Mano é o que o Cid Gomes quer, e Chagas Vieira é o candidato de Camilo ao Senado Federal. Como está avançado, né, Matheus? Como as eleições estão adiantadas no Ceará, hein, Matheus? Sem dúvida. Nós estamos em junho de 25, nem junho, chegando em junho, e a convenção só é em final de julho de 26, Matheus. Falta ainda 1 ano e 2 meses para as convenções, que é de final de julho e início de agosto de 26. Falta muito tempo, mas estamos definindo, Matheus. Já pensou, Matheus? É isso, Donizete, a todo vapor. Virar a página, próximo assunto, para terminar, começar a terminar. É isso, Donizete. Agora vamos para o Vale do Jaguaribe e voltar a falar sobre o caso da morte do empresário Vinícius Cunha. Olha, Matheus, a polícia está muito próxima de resolver o crime do Vinícius. Os executores continuam presos, tá? Os policiais militares, os 3. Certo. Agora, soldado Wellington, soldada Rebeca e o Cabo Aguiar. Agora, nenhum dos 3 abriu o bico, contou nada. Mesmo ele não tendo dado informações, nenhum dos 3, que 2 estavam na moto e outro deu suporte, apoio, a polícia está próximo de desvendar e prender o mandante, Matheus. Tá certo? O mandante. Muito próximo mesmo à polícia. Então o secretário Roberto Sá está empenhado, junto com o diretor da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, delegado Márcio Gutierrez, de colocar na cadeia o mandante, que é fundamental para o Vale do Jaguaribano voltar a ter paz, né, Matheus? Sem dúvida, Donizete, sem dúvida, precisa mesmo. E há muito medo no Vale do Jaguaribe, muito, mas muito medo mesmo. O medo está dominando as cidades do Vale do Jaguaribe, certo? Agora, a outra notícia, Matheus, ainda do Vale do Jaguaribe, é que o prefeito de Poretiretama, Luan Dantas, acredita, ele que está preso desde o dia 5 do mês passado, que ele possa ser solto e voltar para a prefeitura. Como é que pode isso, hein, Matheus? Sério, Donizete? Voltar para a prefeitura? Ele tá certo que sai da cadeia até o final do mês e vai voltar a ser prefeito. Ele não tem dúvida disso. Ele tá no presídio em Melda, ele não sai para tomar banho de sol, ele teme alguma represália, e ele fica na cela dele, e ele e os advogados articulam a libertação dele até o final do mês. É o que se fala lá na cidade de Potiretama, entre os aliados dele. Não me pergunte por que ele tem esse otimismo, que eu não sei, tá?
Ele está ciente, convencido disso. Até o final do mês vamos ter uma festa em Potiretama com a volta de Luan para o cargo. E solto. E os crimes? Isso aí não vai dar em nada, não. É o que ele está dizendo lá. Vamos virar a página, Matheus. Próximo assunto. Ainda falando de assunto pesado. Vamos para Paracuru, Donizete. Paracuru tem informação nova, né? Tem novidade? Matheus, o clima lá tá pesado, tá, Matheus? O vereador Edilson Guajiru tá num embate pesado com um policial aposentado, policial militar. Os dois estão trocando acusações nas redes sociais, tá? Sério, Donizete, tá nesse nível? O Edilson Guajiru disse que o policial não é nada. O Edilson disse, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. O Edilson Guajiru disse, nada, eu sou poderoso. Ele disse que os empresários, aí eu queria saber os organizadores do Fortal, eu não vou dar nome de nenhum, se no Fortal desse ano, o bar vai ficar na mão do Edilson Guajiru. O Ceará e o Brasil quer saber, porque quem for pro Fortal fica sabendo o seguinte, que um vereador investigado por ser lavanderia do Comando Vermelho comanda os bares do Fortal. Que o Fortal é um evento que o Comando Vermelho é dono, que os bares é do Comando Vermelho. Isso vai acontecer, nobres empresários donos do Fortal. O governo do estado e a prefeitura de Fortaleza tem que chamar os empresários e perguntar, vocês vão continuar dando bar, que é o negócio que dá mais dinheiro no Fortal, para o Comando Vermelho? Que negócio é esse? E por que é que esse vereador, Edilson do Guajiru, está desafiando a polícia militar, dizendo que não vai dar em nada? Que o Ministério Público não vai ter prova nenhuma contra ele? Ele é investigado por ser lavanderia do Comando Vermelho. Sou eu que estou dizendo isso, é o Ministério Público. E por que é que você está falando disso? Porque enquanto os políticos não forem separados das organizações criminosas, nós não vamos vencer a violência. Enquanto tiver essa mistura de político com organização criminosa, nós não vamos vencer essa violência. Não vamos mesmo. E o medo está dominando o estado do Ceará. Apesar do esforço e do empenho do governador Eumano em derrotar as organizações criminosas. E não está comprometido. Diferente de várias câmaras municipais que têm vereadores ligados à organização criminosa e prefeituras, né, Matheus? Cenário complicado o que a gente está vivendo na política cearense. O Edilson Guajiru, ele disse que tem o apoio do deputado Julinho. É estranho. Matheus, eu fui olhar, depois que a gente denunciou que o Edilson Guajiru era investigado por ser membro de facção, se o deputado Julinho Costa Lima ia tirar a foto ao lado dele. Não tirou, você acredita, Matheus? Sério, Donizete? Não tirou? Não. Então o Julinho não tem... E a Assembleia vai falar alguma coisa? O Julinho já é investigado por rachadinha. Aí o Julinho não tirou a foto, ou seja, manteve a foto dele ao lado do Comando Vermelho. Que é isso, Julinho? Rapaz, eu tinha tanta esperança em você. Aí ele manteve a foto ao lado do vereador suspeito de ser do Comando Vermelho. Aí ele vai dizer, não, mas não tem prova, ainda está sendo investigado. Quando ele terminar a investigação e ele for inocentado, você bota de novo, Julinho. Porque fica parecendo que você agora é o deputado estadual do Comando Vermelho. E a Assembleia, o Conselho de Ética vai estudar esse caso? A Assembleia tem que tomar providências para não permitir que essas pessoas fiquem desfilando pela Assembleia do Ceará e vendendo uma imagem da Assembleia de que vereador do Comando Vermelho passeando pelos gabinetes da Assembleia Cearense. Tô indo embora, Matheus, volta amanhã com mais informações. Combinadíssimo, Donizete. Amanhã você tá de volta por aqui, tá?